Muito especial que nós temos no Congresso Português de Cardiologia. O ciclo de atualização em cardiologia é uma iniciativa que já não é deste Congresso, mas que estamos a tentar melhorar o formato e torná-la uma iniciativa que seja possível de acompanhar para além das portas, digamos, deste Palácio de Congressos. Ou seja, consigamos também transmiti-la à distância. Foi isso que foi feito este ano e que vai ser feito este ano. Ou seja, não vão estar só a assistir as pessoas que estão aqui, mas muitas outras em casa podem assistir a este tipo de ciclo de atualização, que na verdade pretende ser uma espécie de curso de atualização em cardiologia. Ou seja, nós queremos muito revisitar as várias áreas temáticas na cardiologia e na medicina cardiovascular, com 8 módulos, com várias apresentações, e por isso queremos muito que seja o mais possível didático para que as pessoas consigam aprender os conceitos todos que estão inerentes às apresentações. É muito importante, e aqui falo também para todos os palestrantes envolvidos, que além do cumprimento do tempo, que é fundamental que seja feito, nós queremos um congresso exigente em relação aos timings, para que não haja atrasos que depois se vão repetir em sessões que temos a seguir, e para aproveitarmos todos mais, temos de ser todos mais rigorosos no cumprimento do tempo, e é muito importante que seja feito com uma linguagem clara, acessível a todas as pessoas que estão aqui a assistir, que muitos deles são colegas também da Medicina Geral Familiar, e nós queremos muito um congresso que seja inclusivo e que seja transversal a várias outras especialidades e a vários níveis de conhecimento. Colegas mais novos também possam usufruir desta revisão. Vou passar aqui a palavra a dos responsáveis máximos deste ciclo de atualização, que ajudou muito a pensar este conceito, Ricardo Fontes Carvalho, para nos dar mais pormenores sobre o ciclo. Antes de mais, bom dia a todos. Bom dia aqui à audiência local e à audiência virtual que está lá em casa. O Carlos vai dar aqui uma palavra especial para quem está em casa. E como isto é a inauguração, digamos assim, deste ciclo de atualização, queria só aqui dizer 2 breves palavras em relação a este conceito. Portanto, a ideia, de facto, é que todos nós, durante o Congresso Português de Cardiologia, consigamos, num curto espaço de tempo, focar praticamente todas as grandes áreas da cardiologia, desde hoje a prevenção cardiovascular, à doença coronária, e ir até ao doente mais grave com insuficiência cardíaca, mas ao mesmo tempo focando alguns aspectos práticos da prática clínica de todos, como sejam coisas tão simples como é que fazemos quando é a renovação da carta de condução no doente que já teve um evento cardiovascular, o doente que vai iniciar prática desportiva, portanto, tudo aspectos da nossa prática clínica que somos defrontados na nossa prática clínica. E, portanto, este ciclo tem, de facto, este conceito, que é um ciclo, uma sala, todas as sessões vão decorrer sempre na mesma sala, focado muito na prática clínica, e vão ver que aqui o objetivo vai ser sempre tentar pegar em casos clínicos e tentar responder os casos clínicos à luz da melhor evidência. Para aumentar a experiência de toda a gente que está na sala, mas também das pessoas que estão em casa, vamos ter a possibilidade de utilizar um televoter. Portanto, fica já o convite para usarem a app. Dentro da app há um sítio que tem lá mesmo televoter, onde vão poder votar. Há sempre 2, 3 perguntas de televoter em cada uma das sessões e, portanto, a ideia é que interajam, mas eu diria que o desafio é maior, não é interagir só no televoter, mas também fazendo perguntas. Nós queremos aqui um ambiente informal, nós vamos ter perguntas a chegar de casa, vamos ter perguntas aqui e, portanto, queremos que toda a gente participe e que tire as suas dúvidas, porque só tirando as nossas dúvidas é que vamos melhorar a nossa prática clínica. E, portanto, seria este, sim, o conceito geral disto que entendemos como o ciclo de atualização em medicina cardiovascular, e dava aqui a palavra ao Carlos para dar aqui uma palavra especial a quem não está no Algarve e que está aí pelo país todo a ver a sessão. Muito bem. Bom dia a todos os presentes aqui na sala. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marco. E bom dia e um grande abraço para tantos colegas que nos estão a acompanhar a partir de casa. E são já mesmo bastantes. Antes de mais, quero agradecer à Comissão Organizadora do Congresso Português de Cardiologia por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa louvável. Um dos grandes objetivos, quando eu construí o Dr. Share, era precisamente construir pontes entre os colegas das diferentes especialidades
e acho que esta iniciativa encaixa nesse objetivo lindamente e realmente é um gosto estar a colaborar convosco e termos aqui esta iniciativa em conjunto. Apenas uma breve explicação para os colegas que nos estão a acompanhar a partir de casa. Há aqui algumas diferenças em relação aos nossos webinars normais, está bem? Normalmente nós nos nossos cursos temos um controle de presença no início de cada módulo, no final, e depois há um teste, uma avaliação. Aqui, neste caso, não é? Nós vamos ter então este ciclo de atualização em cardiologia, cujo programa está disponível e vocês podem consultar ao longo destes 3 dias, ou 2 dias e meio. Em cada um dos módulos haverá então um controle de presença. São 8 módulos e os colegas que efetuarem pelo menos o controle de presença em 6 dos 8 módulos receberão depois, por mail, um certificado de participação nesta atividade formativa que corresponde, se nós fazemos uma estimativa de 2 horas para cada módulo, 8 módulos correspondem a uma atividade formativa de 16 horas. Já tenho aqui colegas a perguntar no chat como é que fazem o controle de presença. É simples, em cada um dos módulos, a dada altura, mais ou menos a meio, eu irei partilhar um link em que vocês conseguem aceder a um formulário e preenchendo esse formulário fazem então o vosso controlo de presença. Também muitos colegas têm perguntado se nós vamos colocar os vídeos para visualização em diferido. Informo desde já que sim. Não sei ainda dizer-vos o minuto, a hora a que vai estar disponível, mas ainda hoje de manhã estivemos a conversar aqui com a nossa equipa de realização e vamos tentar ser rápidos na colocação dos vídeos em diferido. Ricardo, passo-te a palavra, vamos para o programa desta manhã, ou então Marco. Ok, vamos começar precisamente para mantermos este ritmo bom de apresentações. O primeiro palestrante, Carlos. Aconteceu também noutra sala, a minha apresentação também não está cá, pelo que me estão a dizer, e foi enviada. António. A tua está ali? Dizem que sim. António vai-nos falar sobre a avaliação de score de cálcio coronário, quando pedir e como interpretar. Se calhar peço só o passa slides. Carlos, passa slides, se calhar. Sim. Não convém que leve. Passa slides, desculpa. Está aqui. Estas são as perguntas. Na altura em que eu enviei as perguntas, enviei a sessão. Ricardo, enquanto esperamos pelos slides, vamos aqui dialogando um bocadinho. Eu acho que esta nossa interface entre cardiologia e medicina geral familiar vai ser interessante. Vocês normalmente focam-se muito no doente de alto risco, é o doente com que lidam, digamos, no dia-a-dia. Nós, do nosso lado, muitas vezes lidamos com o paciente ainda de baixo risco, que apresenta os fatores de risco. Às vezes até debatemos se devemos ou não tratar fatores de risco, se faz sentido só tratar a doença ou não. Eu estou com uma certa expectativa. Acho que às vezes até vamos ter aqui alguns diálogos interessantes. O que é que te parece? Eu acho que sim, não é? Nós, por isso é que fizemos questão de incluir já em 2 dos primeiros módulos, é precisamente esta questão do tratamento dos fatores de risco, quando é que vale a pena, quando é que não vale a pena, não é? E vamos começar hoje nesta primeira perspectiva, que é a avaliação do risco cardiovascular global, mas depois, rapidamente vamos entrar se vale a pena ou não tratar a dislipidemia, em que situações é que vale a pena tratar. Vamos focar um bocadinho desta questão da hipertensão arterial, a grande polémica que exige atualmente destas novas guidelines americanas. Como é que vamos lidar com isso? Porque isto tem um impacto muito grande, sobretudo para quem está, de facto, no terreno, no tratamento da... E, curiosamente, é um diálogo que, inclusivamente, é internacional, não é? Sem dúvida. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a Sociedade de Cardiologia apoiou as novas guidelines, a American Academy of Family Physicians não apoiou. Por isso, vamos ter agora aqui uma versão lusa. É isso mesmo. Parece que já temos slides. Muito obrigado. As perguntas estavam lá, não estava lá só. Muito bem, muito bem. Obrigado. Foi ultrapassado este problema logístico. Vamos então dar a palavra ao Dr. Carlos Rabasal, que nos vai falar da avaliação do risco cardiovascular global no doente individual, que calculador usar e quais as implicações na prática clínica. Eu cumprimento o Ricardo, o Marco, o Carlos, a sala, lá em casa.
sobre as virtualidades de uma ação deste tipo e destes módulos, já foi tudo dito. Eu assino completamente por baixo e queria começar, enfim, a capacidade de prever sempre foi um fascínio para o homem. Os scores de risco cardiovascular antecipam o futuro a partir da utilização de variáveis, da integração de variáveis demográficas, clínicas, bioquímicas e outras, de forma a poderem predizer, identificar e permitir tratar os indivíduos que têm um risco cardiovascular mais elevado, de modo a garantir aquilo que é a essência da prevenção primária, que é a prevenção da doença sintomática. Antes de seguir, eu gostava de pedir a vossa opinião acerca desta situação que eu aqui trago. Este é um homem de 62 anos, ex-fumador há 10 anos, tem o diagnóstico de disfunção erétil há 9 meses, não tem outros sintomas ou outras queixas. Em exame de rotina apresentava uma pressão arterial de 130/80 e umas análises com colesterol de 190 mg por decilitro, um HDL de 45 mg por decilitro, triglicéridos 135, LDL de 109 mg por decilitro, e eu pergunto, enfrentando ou tendo este doente à nossa frente, o que é que nós devemos começar por fazer? Não fazemos nada, porque ele está assintomático do seu ponto de vista cardíaco. Devemos realizar exames complementares de diagnóstico, incluindo uma prova de esforço. Devemos calcular, antes de mais, o risco cardiovascular. Como não tem queixas, deve ser observado só dentro de 1 ou 2 anos, ou então as hipóteses, como está assintomático, não se faz nada e vamos reobservá-lo daqui a um tempo. Esta é uma das questões. Eu gostava que respondessem a esta questão. Já agora, enquanto aguardamos pelas respostas, os colegas em casa estão a perguntar-me se podem também votar pelo televoter, pela aplicação, ou é só de acesso restrito aos inscritos no Congresso? Podem votar todos? Muito bem. Então, colegas, eu vou procurar o link para acesso à app e já partilho aqui através do chat. Mas também podem votar, como habitualmente, pelo chat. Aqui no chat, Carlos, predomina a resposta 3. Sim, senhor. Vamos passar à segunda pergunta. E na sala também. Podemos comentar. Vamos passar à segunda questão. Então, o mesmo homem... É esta aqui. Se vamos utilizar e se vamos avaliar o risco, que score deve ser utilizado? O ART score, o Q-RISK-3, o ASCVD, o Pooled Equations, o Reynolds Score ou outro? O ART Score e o ASCVD. Ok. Sim, senhor. Então, vamos continuar a apresentação. Nos últimos 15 anos, a mortalidade prematura dos indivíduos com menos de 70 anos em Portugal baixou de uma forma que se vê. De qualquer modo, continua a ser um desafio para nós. Muitos saberão que está incluída no plano de saúde para o ano 2020 a redução abaixo dos 20%. É um desafio nacional. E isto deve-se, sobretudo, ao impacto de dois grandes tipos de doenças, as oncológicas e as cardiovasculares, como aqui se mostra. Nós, como cardiologistas e pessoas dedicadas à área da cardiologia, temos que dar o nosso contributo para que nós possamos
baixar efetivamente a mortalidade prematura abaixo dos 20%. Porquê? Porque, como bem saberão, e isto é um aforismo de um dos mais célebres epidemiologistas do século XX, Sir Richard Doll, o homem que relacionou o tabaco da década de 50 com o cancro do pulmão e que, portanto, passou as passas do Algarve, já que estamos no Algarve, exatamente porque se confrontou com as empresas produtoras de tabaco, dizia isto que aqui está: a morte é inevitável, a morte prematura não é. E, portanto, nós temos que, efetivamente, prevenir as mortes antes do tempo. E a melhor forma de nós o podermos fazer é olharmos de um modo pragmático para aquilo que já está à nossa frente. Os dados do estudo InterArt e Interstroke mostram de uma forma clara, nítida, mais uma vez, que 9 fatores de risco que são facilmente determináveis na prática clínica justificam o risco para o infarto de miocárdio e para o acidente vascular cerebral. Se nós temos isto na mão, nós temos a possibilidade de, efetivamente, reconhecer os indivíduos que necessitam de uma intervenção precoce, muito focada, de forma a prevenir o aparecimento da doença. A prevenção secundária está num outro fórum. Nós aqui hoje, e para os médicos de medicina geral e familiar que nos estão a ouvir também, falamos da prevenção primária. E a prevenção primária tem logo um primeiro desafio, que é identificar quem são os indivíduos que efetivamente têm risco. A mesma população, como aqui se vê, pode ter riscos completamente diferentes. Esta sala aqui é de jovens que não têm risco. Não se ouve, é? De jovens que não têm risco e, como se vê do outro lado, os militares, sendo indivíduos da mesma idade, correm um risco de vida que é escusado nós estarmos aqui a relembrar. Por isso, a primeira grande missão de qualquer médico que aborda estas situações é tentar descortinar quem são efetivamente os indivíduos de alto risco. E para isso nós temos scores. Não sei se vocês têm a noção, existem mais de 100 scores. E eu só trouxe 4. Exatamente porque, de um modo geral, os scores, todos eles têm valor na definição e na identificação dos indivíduos de risco. Todos eles são diferentes. Todos eles foram estudados em populações diferentes e têm que ser aplicados muitas vezes para terem o seu grande significado em populações que sejam minimamente idênticas àquelas onde foram estudados. Nenhum deles é infalível, nenhum deles é perfeito, pois são ferramentas que nós devemos habituar a utilizar para poder, de uma forma muito mais objetiva, identificar os doentes que nós temos que tratar. Trata-se de 2 scores norte-americanos, o ASCVD, o Full Work Equation, vocês conhecem, e que foi deitado, enfim, à ciência, lançado à ciência há 5 anos, quando, enfim, houve a reformulação de guidelines americanas para o tratamento das disabilidades, o Reynolds Risk Score, cujo patrono é o Paul Whitaker, vocês conhecem bem estudos como, por exemplo, o Júpiter, e agora o Campos, que está aqui do lado, um homem muito ligado à aterosclerose, e traz 2 scores europeus. O Lab Score, como se falar, e o inglês, e que, portanto, eu também achei que valia a pena nós aqui olharmos para ele. Ora bem, de uma forma simples, esquemática, eu quero mostrar-vos aqui as diferenças. Desde logo, reparem que o ART Score é o único destes scores que só identifica as mortes. Vocês podem perguntar, faz sentido em prevenção primária nós termos score que só identifica a morte? A morte é habitualmente o último episódio que acontece na evolução da história natural de um indivíduo. Nós temos que identificar estas situações, os eventos. E, portanto, esta crítica que é feita ao ART Score não pode deixar de ser relembrada aqui. O ART Score só avalia a morte. Por outro lado, o ART Score foi construído a partir da década de 60 em coortes europeias e, na altura, teve que se fazer um artifício
relativamente a este endpoint de morte de doença cardiovascular fatal, para, enfim, chegar a valores que não deixam de ser arbitrários. É um score que tem uma calibração para países de alto risco e de baixo risco, e mesmo dentro destes países, muitos deles têm calibrado, porque o que nós vimos assistindo é uma redução da mortalidade e, portanto, este score é um score que tem que ser olhado para ele com estas reticências. O Q-Risk-3 é o score do NICE. Como vocês veem, tem 21 variáveis. Inclui, para além dos fatores de risco, inclui várias situações, várias doenças que nós sabemos que declaradamente aumentam o risco cardiovascular. Por outro lado, ele avalia o risco de infarto, de AVC, a 10 anos. Não é só da morte. E, portanto, eu pessoalmente considero que este score é um score que deve merecer, passo a repetição, a nossa atenção. O score americano do ASCVD, vocês conhecem bem, também avalia os eventos em indivíduos numa faixa etária que vai dos 40 aos 79 anos. Reparem que o ART score é dos 40 aos 65. Quando é feito online, ele trunca as idades, e vocês podem lá meter 100 anos, que aquilo dá sempre igual aos 65. É preciso ter essa noção. E portanto, nós temos a possibilidade de, utilizando outros scores, como este, ou o Reynolds Score, podermos ter uma abrangência maior, incluindo, como se vê no caso do Reynolds Score, por exemplo, a diabetes que ali está. É verdade que o Reynolds Score joga também com o doseamento da proteína C de alta sensibilidade, ou não fosse um score feito pelo Paul Ridker. Portanto, há diferenças nestes scores, e estas diferenças podem, enfim, ser ajustadas àquilo que é a nossa necessidade. No entanto, em Portugal, e nós somos obrigados, como vocês sabem, a cumprir as NOC da Direção-Geral de Saúde. Eu, no meu hospital, já fui auditado em várias NOCs, portanto, é só para dizer que, efetivamente, e somos auditados e somos penalizados. Esta NOC é a NOC que governa, digamos assim, a avaliação do risco cardiovascular e é baseada no score, enfim, com tudo aquilo que o score, enfim, determina, que deve ser avaliado nos indivíduos com mais de 40 anos e particularmente nos indivíduos de risco. E depois estratifica os indivíduos assintomáticos em risco baixo a muito alto, muitas vezes com base naquelas tabelas que eu reproduzo aqui, a tabela que, enfim, se ajusta à nossa realidade, mas que eu saiba, nunca foi calibrada em Portugal e que tem o tal pequeno defeito de só chegar aos 65 anos e de só nos dar o risco de morte cardiovascular. Olhando para o nosso doente, vocês reparem as diferenças que há na avaliação quando utilizamos um ou outro score e aquilo que está determinado em termos de prevenção primária com os cálculos que nós fizemos. Este indivíduo de 62 anos e com aquele perfil, de acordo com a ASCVD, tem um risco de 10,7 devido a ter uma qualquer doença cardiovascular, infarto, fatal ou não, e AVC fatal ou não, e, como vocês bem sabem, com este risco está indicado fazer uma estatina de intensidade moderada. O score de Reynolds, partindo do pressuposto que ele não tem inflamação, portanto, isto aqui tive que fazer um bocadinho uma batota, porque eu não pus ali, pelo menos, a proteína C de alta sensibilidade, tem um score de 10, e o que está indicado também no score de Reynolds é como o ideal, compara, é com um colesterol das LDL, um colesterol total inferior a 160, este doente deveria fazer uma estatina. Nos scores europeus, reparem que o ART score, que só dá o risco de morte aos 10 anos, o LDL-alvo para este indivíduo é de 115 e não deve ser tratado já, tem um risco moderado. Pode não ter que ser tratado já. É uma das críticas que se faz ao ART score, é que como ele só identifica as mortes, ele subvaloriza, desvaloriza e impede que se utilizem terapêuticas extremamente eficazes como as terapêuticas hipolipemiantes para a redução do risco. Portanto, torna isto muito mais tarde, adia muito. O Q-Risk
dá a este homem um score de 13,9 e, de acordo com as guidelines do NICE, este indivíduo tem que fazer a torvastatina, é porque é genérica, portanto, é a torvastatina que está na guideline do NICE, da dose de 20 miligramas. No fundo, de uma forma muito breve, este é o hard score, com o tal risco de 3%, e que diz que o que se esperava para um homem deste é ter um risco de 3%, e, portanto, aconselhamento geral, não fumar, ter uma alimentação como deve ser, exercitar-se, mas não aconselha nenhum tipo de terapêutica, enquanto que no Q-Risk-Free, como aqui se vê, este indivíduo tem aqui um risco que é absoluto, que é 4 vezes superior, 1,4 de risco relativo, e, portanto, era um indivíduo para tratar. Tem todas estas variáveis, como aqui se vê, que permitem, portanto, ter uma definição mais clara do risco. Eu terminaria dizendo exatamente isto que mostra neste slide. A prevenção das doenças cardiovasculares deve ser feita em todos os contextos, incluindo nos cuidados primários de saúde. Deve ser algo que comprometa todos os profissionais que lidam com os indivíduos que podem vir a beneficiar de terapêuticas preventivas, incluindo os enfermeiros, e, em minha opinião, com base naquilo que eu vos estive a mostrar, eu preferia escolher o score Q-Risk-Free, que tem acesso online e que é, como vocês viram, na minha opinião, muito mais próximo daquilo que nós queremos fazer quando escolhemos um score para delinear o risco e com ele podermos efetivamente prevenir o aparecimento da doença sintomática no indivíduo que já tem riscos. O caso particular, e estou a acabar, este indivíduo tem uma disfunção erétil. A disfunção erétil é considerado um qualificador das guidelines europeias do hard score, mas não passa disso. Enfim, embora nós hoje saibamos que, em muitos casos, é já um marcador da doença aterosclerótica subclínica. Muito obrigado. Só um bocadinho. Fantástica apresentação, excelente cobrimento de tempo, nós não estaríamos à espera de outra coisa e muito elucidativa. E eu vou fazer aqui uma pergunta à audiência. Quantos é que usam, dedo no ar, quantos é que usam scores de risco habitualmente quando vêem um doente? Quais é que usam habitualmente? Vamos considerar quais é que usam em 50% dos casos. Dedo no ar. 1, 2, ok. Em 100% dos casos. Esta era uma pergunta retórica. E em 25% dos casos. Okay. Muito bem. Bom, uma das questões que se colocam em relação aos scores de risco é que são muitos. Na verdade, o que está mais vulgarizado, aquilo que se usa mais é o hard score, é aquilo que está mais difundido, e a análise que fizeste foi uma análise excelente, uma análise crítica em relação às deficiências que nós sabemos que tem o hard score. A verdade é que não é fácil generalizar. Falaste que há 100 scores de risco e não é fácil, depende muito do doente em questão. E neste tipo de doentes com um risco mais evidente de doença coronária, parece que esta é uma ferramenta a usar e aquele que deve ser utilizado na maior parte das vezes? Obrigado, Marco. O Marco fez aqui uma avaliação que está também publicada e que nós, apesar de termos scores, efetivamente utilizamos muito pouco. Continuamos a fiar-nos muito, enfim, no nosso senso, na nossa capacidade, mas muitas vezes andaremos lá próximo, mas eu julgo que nos indivíduos assintomáticos vale a pena nós, efetivamente, construirmos mentalmente esta ideia, este conceito de que devemos fazer uma avaliação com aquilo que temos à mão, portanto, que é mais correto. Relativamente aos 100 e tal, que eu fiquei surpreendido, há um do Fuster, portanto, há um recente que também é do Fuster, que é clínico. Não tem validação externa, acho eu ainda, tem validação interna, mas não tem validação externa. Mas relativamente a estes scores, eu depois de ter percebido o que é o Q-Risk-Free, de ter percebido a dimensão da amostra, ele apoiou-se em tem uma validação externa em mais de 10 milhões de indivíduos. E é aquele que é recomendado pelo NICE inglês
para os médicos de família nas suas decisões terapêuticas. Eu diria que, com por cima, há online também, e é fácil de preencher. Pressupõe que nós tínhamos conhecimento, como vocês viram, até a artrite reumatoide, o lúpus, etc., lá estão incluídos, terapêutica com corticoides, coisas que nós sabemos que afetam o risco cardiovascular. Eu diria que ele provavelmente leva mais 30 segundos do que o ART-Score a preencher, mas eu diria que, com certeza, neste momento é uma ferramenta que, para nós europeus, é extremamente útil e que vale a pena nós, enfim, começarmos a utilizá-lo. Enquanto pensa numa pergunta na audiência, parece que temos perguntas de casa. Temos sim. Temos aqui uma colega, a Joana. Qual o melhor score de risco para os doentes com diabetes? Eventualmente. Por exemplo, o Q-Risk, os médicos de família portugueses estão muito familiarizados com as indicações do NICE. Nunca sei se é NICE, é NICE. É NICE? NICE. Do NICE inglês. Portanto, estão muito familiarizados com as indicações do NICE e, portanto, provavelmente muitos já conhecerão o Q-Risk, porque esta é a terceira versão. Portanto, o Q-Risk vai na terceira versão, que tem sido melhorada ao longo de vários anos e que comporta exatamente a diabetes e o tratamento da diabetes, os anos de evolução da diabetes, pode perfeitamente ser um score a usar. O ART-Score não comporta isso, dizendo-se que se calcula o risco para aquelas características que o indivíduo tem e depois multiplica-se por 3 ou por 5, dependendo do género. Portanto, eu preferiria ter um método mais fiável e indicaria o Q-Risk 3. Se me permitem só partilhar convosco uma reflexão que eu faço muitas vezes no meu dia-a-dia, olhando de uma forma um bocadinho mais fria e quase assim um bocadinho mais crua, digamos, para esta nossa realidade na nossa prática clínica, não é um bocadinho quase paradoxal, quando vivemos num mundo de alta tecnologia, de uma proliferação até de investigação e ciência como nunca visto na história da humanidade, e termos que tomar decisões que são decisões importantes, decisões terapêuticas sobre se vamos medicar uma pessoa ou não vamos medicar, com base em algoritmos de previsão, que depois muitas vezes quando os tentamos aplicar, muitas vezes os resultados que obtemos é uma grande sobreestimação de risco. Recordo, por exemplo, a primeira versão do ART-Score determinava que mais de metade dos noruegueses, que é uma das populações do ponto de vista cardiovascular mais saudáveis, teria que ser medicado com estatina. Por exemplo, nós, na nossa realidade, continuamos sem dispor de uma destas ferramentas calibradas para dados epidemiológicos da população portuguesa. Não estamos aqui a trabalhar numa placa muito fina de gelo, digamos, e de muita incerteza? Eu também tenho essa noção de que nós deveríamos fazer mais e melhor. E o mais e melhor era nós calibrarmos um destes scores que, em termos nacionais, nós escolhêssemos. Somos europeus, pode ser o ART-Score, embora tenha estas críticas que eu estou a fazer. Pode ser um outro qualquer. Mas devia ser calibrado para a nossa população para, efetivamente, permitir que nós a encarássemos de uma forma mais séria. Portanto, é verdade que muitas vezes eles sobreestimam o risco, né? E o ART-Score subestima o risco de morte cardiovascular, porque ele ainda por cima nunca mais foi calibrado em lado nenhum. E como a mortalidade cardiovascular da Europa tem baixado, né? Portanto, ele efetivamente, e há estudos que mostram, por exemplo, relativamente à Dinamarca, que ele não se ajusta minimamente à Dinamarca. De resto, a Dinamarca começou por ser um país incluído nas tabelas de alto risco e agora está no baixo risco e mesmo essas não batem a bota com a perdigota. Eu também diria que era necessário provavelmente fazerermos um esforço nacional para calibrarmos um destes métodos. De investigação conjunto da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Medicina Geral e Familiar, temos que começar a pensar nisso. Não sei se ainda temos tempo para mais uma pergunta ou não. Já chegou. Ok, então avançamos. Obrigado, Carlos. Isto aqui, esta discussão resume-se a uma coisa que eu acho que é uma frase muito verdadeira e que é citada como sendo dita por Niels Bohr, não é? Que ele dizia: "Prediction is very difficult, especially about the future." E de facto é um bocado isso, não é? Para adivinhar o futuro é especialmente difícil e de facto provavelmente vai ser muito difícil ter bons scores a médio prazo, pelo menos. Mas para nos refinar isto um bocadinho mais, e acho que o interessante é isto, e por isso é que foi uma ótima introdução,
No tempo das modernas tecnologias, como tu dizes, Carlos, existem outras formas, para além destas calculadoras de risco, de ajudar a predizer um bocadinho melhor o risco de doença cardiovascular. E para isso temos aqui o António Ferreira, do Hospital de Santa Cruz, que nos vai falar precisamente de uma destas ferramentas, que é a utilização do score coronário, quando pedir e como interpretar. Então, muito bom dia a todos. Cumprimentar em particular o Marco e o Ricardo, todos os presentes aqui na sala e as pessoas que nos seguem lá em casa. Ora bem, então o tema hoje é avaliação do score de cálcio coronário, quando pedir e como interpretar. E eu queria começar por dizer que pode parecer à primeira vista que algumas das coisas que eu vou dizer estão em contradição com aquilo que o Dr. Carlos Rabassal acaba de dizer, mas não estão. Eu vou falar das situações em que os scores podem eventualmente não ser suficientes. Os scores devem sempre ser utilizados, eu sou também um defensor dos scores, acho que são francamente melhores do que a nossa impressão geral ou do que a nossa gestaltiana, embora nós às vezes tenhamos alguma relutância em aceitar isso. Ora bem, começo então com o caso clínico. Estamos a falar de um homem de 51 anos, fumador, que faz ginásio 2 vezes por semana, uma pessoa que se cuida, faz uma dieta saudável, é um amante de produtos naturais, como acontece tantas vezes hoje em dia, está muito pouco motivado para deixar de fumar, infelizmente, nem quer ouvir falar disso e não está a tomar qualquer medicação. E aparece na consulta com estas análises, que vou tem uma tensão arterial sistólica de 140, um colesterol total de 221, uma HDL de 57 e um LDL de 126. Ora bem, eu já vos mostro o caso já com alguma história. O colega da MGF prescreveu uma estatina, mas o doente mostrou-se muito relutante em tomar. Tinha visto uns documentários, lido uns livros e estava muito relutante em tomar. E o MGF pediu então um score de cálcio coronário cujo resultado foi de 250. E a questão que eu vos coloco é esta. 1. Eu nem teria prescrito estatina. 2. O resultado do score de cálcio pouco ou nada acrescenta neste caso. 3. O valor do score de cálcio é muito superior ao esperado por um homem desta idade e mostra risco cardiovascular acrescido. Deve mesmo tomar a estatina. Ou 4. O resultado do score de cálcio é tranquilizador. O doente pode manter-se sem estatina para já. Penso que... exatamente. Podem votar. Não, ainda não? Está ali o slide no meio. Recordam-se das opções? Ok, agora já dá. Muito bem. Ora, muito bem. Há um claro predomínio da opção C. O valor do score de cálcio é muito superior ao esperado por um homem desta idade e mostra risco cardiovascular acrescido. Deve mesmo tomar uma estatina. Muito bem. Vou prosseguir com a apresentação e no final vamos revisitar este caso. Eu penso que a maior parte das pessoas realmente tomou a opção correta e vou tentar mostrar-vos porquê. Realmente, o paradigma atual da avaliação do risco cardiovascular são as calculadoras de risco. Não há dúvida nenhuma. Eu pus aqui as duas mais utilizadas, que são o SCORE e o ASCVD, que são baseadas em variáveis demográficas e alguns parâmetros analíticos que são muito fáceis de obter. Porquê que, e este é o meu ponto, porquê que nós, em alguns casos, precisamos de alguns marcadores de risco adicionais? Porquê que, em alguns casos, precisamos de ir mais longe? Porque realmente os scores de cálcio têm limitações. Esta é uma delas. Por exemplo, são dados nossos portugueses, no Registro Nacional de Síndromes Coronários Agudos, 47% dos doentes, quando têm um síndrome coronário agudo, têm 0 ou apenas um fator de risco conhecido. Como compreendem, assim torna-se difícil identificar as pessoas que vão necessitar de intervenção farmacológica, por exemplo. Estes já são dados do meu hospital, que nós tivemos a oportunidade de publicar. Então, os doentes que têm um infarto com elevação de ST como primeira manifestação de doença coronária, se tivessem sido avaliados na véspera de ter o seu infarto, 71% teriam um score inferior a 5. Portanto, cairiam na categoria de risco moderado ou até mesmo baixo. Isto porquê? Porque não há dúvida nenhuma que quem tem um score elevado, um risco maior,
mas na população há muito mais doentes de risco baixo e moderado do que de risco elevado e, portanto, em termos absolutos, são eles que configuram a maior parte das pessoas que vêm a ter um infarto. E porquê é que os scores clínicos têm um desempenho relativamente limitado? Se pensarmos, eles apenas traduzem a presença de alguns fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose. É impossível fazer um score de risco com todos os fatores. E depois há uma observação evidente, que é muitos indivíduos têm os fatores de risco, mas nunca chegam a desenvolver a doença ou a ter manifestações clínicas, algo que nós não percebemos exatamente porquê. Porque há indivíduos que conseguem fumar até aos 90 sem ter problemas e outros têm um infarto aos 40. E depois os scores de risco também não entram em conta, por exemplo, com a duração da exposição. Isso é uma avaliação que é feita naquela hora, naquele dia, e, portanto, se o indivíduo tem a hipertensão, mas tem hipertensão há 20 anos ou há 3, os scores de risco não entram em linha de conta com isso. Se ele fuma há 10 anos ou há 1, também é indiferente para o score de risco. Também a intensidade da exposição. Novamente, olhamos para o tabagismo. Se ele fuma 2 cigarros por dia ou 2 maços, para os scores é a mesma coisa, e isso não faz sentido. A história familiar também está ausente em muitos scores, e depois temos de considerar que pode haver fatores desconhecidos ou considerados menos importantes, mas também não estão lá. E, por outro lado, a suscetibilidade genética. Como eu já falei, tanto, nós não sabemos porquê, mas há indivíduos que realmente têm poucos fatores de risco, mas desenvolvem logo eventos, e outros têm muitos fatores de risco e têm sorte e vivem até aos 90 sem ter problemas. Portanto, é aqui que surge, como ferramenta possível, o score de cálcio. O que é o score de cálcio? O score de cálcio é uma avaliação quantitativa do grau e da extensão das calcificações coronárias do indivíduo e pretende traduzir a carga aterosclerótica dessa pessoa. O racional é que nós, ao olharmos para as calcificações como se fossem as cicatrizes das coronárias, estamos a avaliar o efeito cumulativo dos vários fatores de risco, mensuráveis e não mensuráveis, do indivíduo desde que nasceu até aquele momento. E não apenas uma avaliação naquele dia, naquela hora, com as análises que ele trazia naquele dia. Para nós fazermos um score de cálcio, precisamos do quê? Não precisamos de muita coisa. Precisamos de um aparelho de TAC que tenha pelo menos 4 cortes, precisamos de 10 minutos de tempo do doente, isto porta a porta, e precisamos que ele consiga fazer uma apneia de 10 a 15 segundos. Não precisamos de fazer mais. Não é preciso preparação, não é preciso jejum, não é preciso contraste, nem acesso venoso. É um exame que, claro, sendo um exame de TAC, tem alguma radiação, e essa dose de radiação é habitualmente à volta de 1 milisievert. E as imagens que obtemos são estas. Mas vem aqui à esquerda um coração com um score de cálcio de 0, portanto as coronárias não se conseguem ver muito bem porque não têm contraste, mas estão ali e não têm cálcio. Aqui deste lado vocês já veem perfeitamente onde estão as coronárias. Estas zonas brancas são calcificações densas e abundantes. Portanto, o score de cálcio produz mais ou menos 30 ou 40 imagens e o score total, como é que ele é obtido? Dá-nos um valor, como nós vimos, é a soma dos scores das várias placas presentes. O score de uma placa é a sua área em milímetros quadrados multiplicada por um fator de densidade que está nesta tabela. O que obtemos então é um valor que podemos expressar em valor absoluto e também em percentil, portanto ajustado para o sexo e idade. Ter noção como é que aquele indivíduo está comparado a outros indivíduos do mesmo sexo e da mesma idade. Então a interpretação, geralmente, o valor absoluto é mais importante do que o valor relativo, habitualmente, e a interpretação faz-se da seguinte forma. Um score de cálcio de 0 quer dizer que não há calcificações, de 1 a 100 consideramos que a carga aterosclerótica é ligeira, 100 a 400 que é moderada, 400 a 1000 elevada e mais do que 1000 uma carga aterosclerótica muito elevada. Porquê é que isto pode ser, em alguns doentes, uma ferramenta interessante? Porque o score de cálcio tem um valor prognóstico independente e incremental aos fatores de risco tradicionais. Se eu vos perguntar o que é que vocês preferem ter, um score de risco baixo ou alto de Framingham ou um score de cálcio de 0, eu acho que a resposta certa é um score de cálcio de 0. Vocês veem aqui, os indivíduos, mesmo sendo de alto risco pelo Framingham, se tiverem score de cálcio de 0, têm um risco baixo, que é aliás inferior aos que têm baixo risco, mas têm um score de cálcio muito elevado. Isto traduz realmente a nossa diferença individual e genética, provavelmente, a nossa suscetibilidade aos vários fatores de risco cardiovascular. Depois, outro ponto que é muito importante é que os indivíduos assintomáticos com score de cálcio de 0 têm um excelente prognóstico. Isto tem sido consistente em todos os estudos, e inclusive mesmo em doentes diabéticos. Vocês veem aqui, tem só alguns dos estudos, mas que acumulam assim, 28 mil doentes, e vocês veem a taxa anual de eventos é de 0,13%. Portanto, realmente, a melhor garantia que podemos ter de que aquele doente é realmente um doente de risco baixo, ou até muito baixo,
é ele ter um score de cálcio de 0. Depois, vemos isto aqui também, já se falou hoje aqui do estudo Júpiter. Este é um estudo realizado com dados do estudo MESA, que é um estudo de base populacional norte-americano, e que foi recolher todos os doentes que tinha na base de dados que corresponderiam aos critérios de inclusão do estudo Júpiter. E o que é que verificou? 47% da população tinha score de cálcio de 0. Estes 47% da população foram responsáveis, sabem por que percentagem dos eventos? 6% apenas. Os 25% da população que tinham um score de cálcio superior a 100 foram estes 25% responsáveis por 74% dos eventos que ocorreram. Ou seja, a grande maioria dos eventos acontecem em doentes que têm scores de cálcio elevados. E, por outro lado, temos quase metade da população que tem scores de cálcio de 0 e que vai ter um prognóstico muito bom. Isto tem implicações óbvias e muito evidentes em relação ao número necessário de tratar, nomeadamente com uma estatina. Novamente, o mesmo artigo, então os indivíduos de score de cálcio têm um excelente prognóstico, o NNT com uma estatina vai ser elevadíssimo. Eu tenho que tratar 549 doentes com score de cálcio de 0 para evitar um evento. Muito pouco rentável. Já se olharmos para os indivíduos que têm score de cálcio superior a 100, basta-me tratar 24 e estou já a prevenir um evento. Portanto, é um NNT francamente bom. Há trabalhos que olharam para as guidelines norte-americanas, por exemplo, e que viram qual é o impacto disto. Ou seja, por exemplo, em indivíduos em que as guidelines recomendam estatinas, 41% têm score de cálcio de 0. Ou seja, podemos dizer que, pelo menos durante algum tempo, estes indivíduos poderiam estar sem estatina, porque se têm score de cálcio de 0 vão ter um excelente prognóstico. Isto não se passa só com a calculadora norte-americana, isto é um trabalho que nós também fizemos. No meu hospital, reparem, dos indivíduos que têm score de cálcio de 0, pelas guidelines europeias, 62% teriam indicação para estatina, e pelas guidelines com a calculadora de risco norte-americana, 43% teriam indicação para estatina. Portanto, ou seja, nós, utilizando os scores, temos uma grande tendência para estar a sobreestimar o risco e, consequentemente, a sobretratar. E isto tem, penso eu, repercussões importantes. Então, quem pode, então, beneficiar de um score de cálcio? Eu penso que os indivíduos que são mais interessantes, digamos assim, para lhes fazermos um score de cálcio são, sem dúvida, pessoas assintomáticas, sem doença cardiovascular conhecida, isto está claro, caso contrário não faz sentido, e que tenham um risco cardiovascular intermédio pelos scores de risco. Cá estão, os scores de risco sempre na base. Se têm um risco cardiovascular intermédio, são aqueles que é mais provável serem reclassificados ou para baixo ou para cima, ou seja, nós realmente termos impacto com o exame que estamos a fazer. Eu diria, o score de cálcio é útil, sobretudo se estamos indecisos sobre tratar ou não tratar uma dislipidemia ou uma hipertensão arterial que são ligeiras. Ou então, se temos indivíduos, como era o caso do nosso doente, que têm relutância em iniciar a terapia farmacológica. Porque, posso-vos dizer por experiência própria, o impacto de dizer a um doente, ouça, você não só está em risco de ter doença aterosclerótica, como sabemos que neste momento você já tem doença aterosclerótica. Não quer dizer que vai ter um infarto, evidente, mas está a vir aqui, estas placas de cálcio que você tem nas coronárias, elas já lá estão. Portanto, temos que trabalhar para que isto não se agrave e para que isto não lhe cause nenhum evento coronário. Não é um exame para rastreio de base populacional. Não é uma espécie de mamografia cardiovascular. É um exame para refinar a avaliação do risco, portanto, para complementar calculadoras de risco e para individualizar, e sublinho aqui a palavra individualizar, a terapêutica de prevenção primária. Bom, então como é que eu posso utilizar a informação de score de cálcio? Novamente trago aqui um score de risco, e este score de risco é o score de risco MESA, que tem estas variáveis que vocês aqui veem, as habituais, a tensão arterial, o colesterol HDL, o tabagismo, diabetes, a idade e o sexo, claro, mas tem esta possibilidade que eu considero muito importante, que é de podermos calcular o risco do doente, incluindo o seu score de cálcio. Podemos calcular com ou sem o score de cálcio e vermos a diferença. Nas guidelines europeias, este exame tem uma indicação classe 2A, ou tinha uma indicação classe 2A para indivíduos com risco cardiovascular intermédio. Depois, mais recentemente, as guidelines europeias, sem que haja grande razão para ser identificado, dão-nos uma indicação classe 2B. Mas isto é na Europa, porque se utilizarmos, por exemplo, se olharmos para as guidelines australianas e neozelandesas, aquilo que vemos é um indivíduo assintomático, se tem risco intermédio,
devem todos fazer um score de cálcio. Esta é uma abordagem que até talvez seja um bocadinho excessiva, ou seja, estão a utilizar isto realmente como uma ferramenta de base populacional e depois tratar de acordo com o score de cálcio. Isto é com certeza discutível, mas o score de cálcio é 0, não tratar, simplesmente dar confiança. 1 a 100, melhorar a dieta e o estilo de vida. 100 a 400, considerar o tratamento, sobretudo se o percentil é superior ao percentil 75, e mais do 400, tratar com aspirina e com estatinas, sobretudo. Em relação à aspirina, e estou quase a chegar ao fim, há um trabalho muito interessante que computa, põe lado a lado, os NNPs para tratar a aspirina versus os NNHs, ou seja, o Number Needed to Harm. Nós sabemos que a aspirina não é um fármaco inócuo. E, portanto, aquilo que mostra é que quando o score de cálcio é 0, como o risco cardiovascular se torna baixo, a relação risco-benefício é desfavorável. E, portanto, estes doentes não devem estar a tomar aspirina. Pelo contrário, se o score de cálcio é elevado, então a situação inverte-se. Então, sim, o risco, portanto, o benefício de tomar a aspirina é superior ao risco e, portanto, nestes casos, devemos usá-la. Só para vos mostrar o impacto, esta é uma meta-análise que mostra o impacto dos resultados do score de cálcio numa série de parâmetros. No início da aspirina, no início de medicação antidislipidémica e no início de antihipertensor. E eu diria o mais importante do que isto, na manutenção da terapêutica com aspirina e com terapêutica antidislipidémica e com terapêutica antihipertensora. Portanto, esta é não só uma ferramenta de cálculo do risco, mas como também penso que tem um valor muito importante na melhoria da adesão do doente à terapêutica. Portanto, voltando aqui ao nosso doente, nós fomos então calcular-lhe o risco pelo score, que é aquilo que está recomendado, são os europeus, dava-lhe um score de 2%, risco moderado, LDL-alvo inferior a 115, recordam-se que ele tinha um LDL de 126, ligeiramente aumentado, portanto, as duas opções seriam viáveis, portanto, reforçar o estilo de vida ou iniciar um fármaco, portanto, a atitude tomada foi a correta. Com o ASCVD 9.5, iniciar estatina. Agora, reparem, se eu utilizar o score de mesa, eu tenho um risco de 6%, mas se eu lhe fizer um score de cálcio e for 0, o risco passa para 3%, passa para metade. E se o score António, de cálcio for 250, tens um minuto para acabar. Perdão? Um minuto. De acordo, mesmo acabar. E se o score de cálcio for 250, passa para mais do dobro, 12.7. Portanto, com certeza que isto também tem limitações, a acessibilidade, o custo, usa alguma radiação ionizante, mais ou menos 1 milisievert, mas não é um exame para fazer anualmente. Não há realmente ensaios clínicos que mostrem a redução de eventos com esta terapêutica, mas também não há com o score e com outros, e portanto, também é questionável se há necessidade de fazer reavaliação periódica. Portanto, resumindo, apesar de úteis, os scores de risco habitualmente utilizados são imperfeitos na avaliação individual do risco cardiovascular. O score de cálcio tem um valor prognóstico independente e incremental aos scores de risco, e o score de cálcio é, dos vários marcadores de risco, o que tem maior valor prognóstico, e pode ser útil nos indivíduos de risco intermédio para identificar aqueles que realmente beneficiarão de uma estatina ou de uma aspirina em prevenção primária. Muito obrigado. Eu queria que perguntasse se havia perguntas da audiência. Queremos aqui um espírito aberto, que toda a gente esteja à vontade para fazer as suas perguntas e depois vamos passar ali para a audiência virtual. Temos aqui uma pergunta, por favor, o microfone aqui à frente. Microfone. Entretanto, está ali uma colega que quer fazer uma pergunta. Ali. Bom dia, Maria Gonçalves, Débora. Sou médica de família. Eu acho extremamente interessante esta técnica para avaliação e é um acrescento no benefício do tratamento dos nossos utentes ou nas decisões que vamos tomar no seguimento da vida deles. Deixa-me um bocado intranquila neste momento, porque na realidade nos cuidados de saúde primários o risco intermédio, o número de população com risco intermédio é muito grande e a realização de um TAC para a avaliação deste tipo de score torna-se um pouco oneroso. E neste momento, além das guidelines que nos limitam um bocadinho em relação a determinadas, ou nos orientam um pouco melhor naquilo que devemos fazer para ser custo-benefício efetivo, preocupa um bocadinho os custos que isto possa trazer. Queres responder, António? Com certeza. É uma questão importante, é a questão do custo e do custo-efetividade ou custo-benefício, se quiserem. Mas é uma questão que está estudada.
e as análises de custo-efetividade têm sido favoráveis. Isto porque não é, de facto, um exame para fazer todos os anos, não é um exame para fazer a todos os doentes de risco intermédio sequer, ao contrário do que dizem ali as guidelines australianas, eu acho que elas vão um bocadinho mais além, é um exame para utilizarmos de forma selecionada em doentes, como eu disse, ou se nós estamos indecisos em começar a terapêutica com estatina e aspirina, ou se o doente está muito relutante em iniciar a medicação. Portanto, não serão assim tantos doentes. Não é um exame para fazer anualmente, nem pouco mais ou menos, não vos falei disso, mas a validade do score de cálcio de 0 é de pelo menos 5 anos, portanto, antes de 5 anos não vale a pena estar a fazer, e o custo anda à volta de 100 euros. Se vocês dividirem isso pelos 5 anos de validade, 20 euros por ano. Portanto, os análises de custo-efetividade têm mostrado benefício, porquê? Porque, por um lado, há muitos doentes que deviam estar a tomar estatina, ou melhor, que não deviam estar a tomar estatina e estão, e portanto, têm score de cálcio de 0 e saem da equação. Por outro lado, há mais indivíduos de alto risco que nós identificamos e que nós tratamos adequadamente e, portanto, vamos potencialmente prevenir mais eventos. Por isso, as análises de custo-efetividade têm sido todas favoráveis. Claro que depende do contexto, não é? Novamente, não estamos a falar de população em geral, mas têm sido favoráveis. Carlos, há perguntas de... Sim. Temos aqui uma colega que pergunta como se pede o score de cálcio em medicina geral familiar? Qual o exame, o teste a pedir? Ou seja, a ideia que eu tenho, os colegas que estão aqui na sala, não é comparticipado atualmente, pois não? Não é. Exatamente. Não é. Habitualmente o que se faz, no contexto da MGF, é pedir uma TAC torácica para avaliação de score de cálcio coronário. Pronto, se fizerem assim, contorna-se este problema da comparticipação, digamos, portanto, o doente tem um exame comparticipado. Para fazer o exame, não pode ser também, enfim, não é preciso grande tecnologia, mas também não pode ser qualquer aparelho de TAC, porque ele tem de ser feito com sincronização eletrocardiográfica. Portanto, é uma coisa relativamente simples, mas nem todos os aparelhos têm. Portanto, é preciso pôr elétrodos no doente para as imagens serem adquiridas na fase certa do ciclo cardíaco. Okay? Por isso é que um dos problemas que eu mostrei ali é realmente a acessibilidade. Não está nem de perto, nem de longe tão acessível como umas análises ou uma prova de esforço, como é evidente. António, eu gostei muito da tua apresentação, foi muito interessante, até pela perspectiva que nos dás de poder ter aqui mais um instrumento no processo de decisão. Eu já vi muitos pacientes na consulta em pânico por terem feito o score de cálcio e por terem chegado à conclusão que tinham umas artérias com determinada idade. Sim. E eu acho que a dada altura a mensagem aí foi passada de forma tão errada que realmente gerou muito pânico em muitos pacientes. E a minha pergunta é um bocadinho nesse sentido. Que possíveis efeitos adversos é que este teste poderá ter, até pensando que é um teste imagiológico, um TAC? O principal efeito adverso, penso eu, está nas nossas mãos, do nosso lado, ou seja, uma das coisas que temos de ter em atenção é, por um lado, não assustar demasiado o doente, porque a intenção não é essa. A intenção é que ele corrija o seu estilo de vida, que adira à terapêutica, mas não que fique maluco por causa disso. Mas, por outro lado, outra tentação que está nas nossas mãos, e aí nós temos que realmente ser muito racionais, é de, então vem um score de cálcio elevado. E agora? Vou pedir uma cintigrafia, vou pedir um cateterismo. Não, se o doente está assintomático, não tem indicação para fazer nada disso. Nada disso. Um score de cálcio elevado aumenta a probabilidade de ele ter doença obstrutiva, com certeza, mas se o doente está assintomático, não há razão nenhuma para ir além disso. Okay? Com possível exceção do doente diabético, já com muito tempo de evolução, eventualmente. Mas um doente assintomático, mesmo que o score de cálcio seja elevado, não tem indicação nem para fazer cateterismo, nem teste de isquémia, nada disso. Às vezes é difícil parar aí, como é evidente. Mas eu tenho de ser muito racional e explicar ao doente: você tem estas placas, mas não quer dizer que elas causem obstrução. Isto vai acontecendo com a idade, vai acontecendo em graus diferentes, não é? Esta noção da idade coronária às vezes é importante. Eu, por exemplo, há 2 semanas tive um doente de 40 anos, há alguns fatores de risco, um estilo de vida também desadequado, e veio fazer, neste caso até foi uma angiotaque, e tinha um score de cálcio muito elevado. Ele tinha uma idade arterial coronária de 71 anos. Ele ainda não voltou à consulta, mas será um dado importante para ele perceber que realmente tem que mudar de vida. Ele tem muita história familiar, está aí um bocadinho a ignorar isso. António, temos que continuar. Excelente apresentação, boa discussão. Estamos aqui mais meia hora seguramente a falar sobre este tema. A seguir vamos falar de estatinas em prevenção primária, um hot topic que vocês sabem, e uma questão que suscita sempre muitas dúvidas. E vou ficar sem o moderador. Ricardo, tens o microfone?
Ponteiro está aí. Olá a todos. Acho que me conseguem ouvir, talvez assim melhor. Muito bem, como o Marco disse, este se calhar é o hot topic hoje em dia na parte da prevenção primária e sobretudo é das áreas em que infelizmente existe, por um lado, mais informação científica, mas também é das áreas em que existe maior desinformação pseudocientífica. E, portanto, eu quis um bocadinho também chamar a mim aqui este tema, também para tentarmos estabelecer aquilo que hoje em dia é claro e aquilo que hoje em dia é baseado na melhor evidência científica de qual vai ser o doente que vai beneficiar, para além da modificação do estilo de vida, que vamos assumir que é para toda a gente, para a utilização de uma terapêutica de redução do colesterol. A primeira coisa que eu queria deixar totalmente claro, apesar de hoje em dia os doentes nos confrontarem isto múltiplas das vezes, é que existe toda a evidência científica mostra a importância da dislipidemia no aparecimento de doença cardiovascular e, sobretudo, quando a gente fala, não é doença cardiovascular, mas muito particularmente com o risco de doença coronária. O Dr. Carlos Rabassal já aqui falou sobre isto hoje. Este grande estudo mostrou-nos duas coisas muito importantes. Nós, com apenas 9 fatores de risco, conseguimos identificar mais de 90% da probabilidade de vir a desenvolver doença cardiovascular. E a segunda coisa muito importante que aqui está é que, para o aparecimento de doença coronária, o principal fator de risco que se associa ao risco de doença coronária é, de facto, a dislipidemia e, em segundo lugar, é o tabagismo. Portanto, isto são coisas que são totalmente claras e que nós sabemos já há muito tempo, já há muitos anos, em termos de melhor evidência científica. O terceiro ponto que eu queria aqui também deixar é algo que é um novo conceito, este sim, agora relativamente recente, e que no fundo é a evidência dos últimos 2, 3 anos que tem vindo a ser acumulada. Através de um conjunto de dados, que eu não vou aqui entrar em detalhes, porque são um conjunto de dados de múltiplos estudos e múltipla evidência científica, estamos a falar da melhor evidência científica, nós hoje em dia podemos dizer que o LDL, e sobretudo o LDL, é não só um marcador de risco de vir a desenvolver doença cardiovascular, mas hoje em dia, como está aqui escrito neste recente consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Aterosclerose, hoje em dia o LDL é uma causa direta de doença cardiovascular, porque cumpre todos os pressupostos, desde a plausibilidade biológica a todos estes pressupostos, a mostrar de forma clara que é sobretudo o colesterol LDL que é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de doença cardiovascular. E isto já foi visto em múltiplas vezes. Nós temos esta evidência, não é só dos ensaios clínicos randomizados, mostrando sempre uma associação entre o LDL e o risco de vir a desenvolver doença cardiovascular. Reparem como a associação é bastante linear, mas depois, agora com os dados, não só os dados epidemiológicos, de seguimento ao longo de muitos anos das pessoas, mas de uma coisa que eu vou falar no fim, que são os dados dos estudos genéticos, os chamados estudos de randomização mendeliana, que é uma coisa recente que surgiu há pouco tempo, nós vemos, de facto, que há uma relação muito próxima entre a doença cardiovascular e os valores de LDL, colesterol, que o doente apresenta. Portanto, até aqui estamos a falar de coisas teóricas gerais. Respondendo à pergunta que temos aqui como dúvida, se existe evidência científica hoje em dia para que as estatinas em prevenção primária reduzam o risco de eventos cardiovasculares, se isto é facto ou se é ficção, como alguns tentam dizer. E, de facto, a melhor evidência científica, e estamos a falar de meta-análises bem conduzidas, quer as meta-análises da Lancet, quer esta meta-análise publicada na Cochrane, mostram-nos isto. Existe hoje em dia, mesmo em doentes em prevenção primária, forte evidência científica para que a utilização de estatinas não só reduza o risco de vir a ter um evento cardiovascular, mas mais do que isso, para que reduza o risco de mortalidade total. E, portanto, à luz da melhor evidência científica, mesmo em prevenção primária,
há de facto uma evidência clara para que isto aconteça. Vamos tentar pegar então aqui em alguns casos clínicos, utilizar o televoter e tentar, no fundo, responder a estes casos. Mulher de 62 anos, hipertensa com diabetes, pressão arterial 147/83, um índice de massa corporal de 32, uma dislipidemia ligeira, 204 de colesterol, 123 de LDL, uma glicose de 149 e uma hemoglobina A1C de 7,5. Ela está assintomática e vem à nossa consulta porque tinha estado a fazer estatina e tinha descontinuado devido às notícias da televisão. Ok? Portanto, isto é um caso real. A minha pergunta aqui é a seguinte. Portanto, podem utilizar o televoter. Em relação a esta doente, que tratamento recomendaríamos e, a recomendar tratamento, que valor de LDL-alvo pretenderíamos atingir? Podemos votar aí no televoter, por favor? Portanto, a opção número 1, não iniciava estatina e estilo de vida. A opção 2, estatina em um valor de 100, valor de 70, de 50, ou preciso de mais informação e mais exames auxiliares de diagnóstico. Podemos votar, por favor? Estou com alguma curiosidade de ver as respostas. As pessoas lá em casa, lembrem-se, podem fazer o download da app para votar também, podem fazer isso. O Carlos vai partilhar aí a app. Já partilhei, online, já partilhei. Mesmo assim já temos algumas respostas pelo chat e predomina a resposta C3. C, boa. Vamos então tentar passar outra vez à apresentação e aqui tentar fazer aqui uma avaliação. Nós hoje em dia sabemos, também de dados da melhor evidência científica agora em doentes com diabetes, que a utilização das estatinas reduz não só o risco de eventos cardiovasculares, mas, mais uma vez, o risco de mortalidade total, e por cada milimol de redução do colesterol LDL, nós temos, de facto, um ganho de cerca de 8% da mortalidade total. E, portanto, com base nesta melhor evidência científica, hoje em dia está recomendada a utilização de estatinas no doente diabético. Porquê que isto é importante? Porque, em relação ao tratamento da diabetes, acontece uma coisa que é um paradoxo. Todos nós, nos centros de saúde, estamos muito habituados a fazer sucessivamente controlos da hemoglobina A1C. Não quer dizer que não se deva fazer, eu acho que se deve fazer, mas como toda a gente sabe, o controle da hemoglobina A1C é bom para reduzir as complicações microvasculares, mas não há nenhum dado consistente que mostre uma redução, por um lado, da mortalidade e dos eventos cardiovasculares. Por outro lado, não existe nenhum indicador nem nenhuma preocupação no doente diabético para tentar controlar o colesterol LDL e controlar a dislipidemia, o que de facto é um paradoxo na prática clínica. O que nós sabemos das recomendações e das guidelines é que o diabético, de facto, que tenha mais de 40 anos, a indicação é para fazer terapêutica e se tiver, além de diabetes, fatores de risco cardiovascular, até tem indicação para fazer terapêutica de alta intensidade. Estas últimas guidelines até colocam, pela primeira vez, no doente com menos de 40 anos e que tem um fator de risco adicional, a importância também no doente diabético de iniciar estatina. O que os europeus dizem é mais ou menos a mesma coisa. Os europeus, como sabem, classificam o doente com diabetes como pelo menos um alto ou muito alto risco cardiovascular e, portanto, no muito alto risco cardiovascular, o objetivo de LDL a atingir é inferior a 70, o que acontece muito na prática clínica, que de facto não há muita preocupação no doente diabético a atingir-se estes valores de LDL. Segundo caso clínico. O segundo caso clínico é um caso também que eu tive aqui há pouco tempo e que é um caso interessante. É um homem de 62 anos, ele era um homem diferenciado, era projetista e, no fundo, ele vinha à consulta porque tinha medido a pressão arterial na farmácia, ela estava elevada e estes eram os valores de pressão arterial dele na média das 3 medições. Em termos de análises, tinha também aqui uma dislipidemia com 198 de colesterol total, um LDL de 130 e uma glicose de 110. E, portanto, a minha pergunta aqui, em relação a este doente, o que é que fariam na prática clínica? Podemos começar a votar. Primeira opção, não iniciava tratamento, apenas modificação do estilo de vida. B, tratamento com estatina. C, tratamento com fibrato, estatina mais fibrato. Ou então, a minha opção preferida, que é beber água do mar. Ok?
Carlos, bota aí na água do mar. Os colegas referem que em casa não conseguem votar pela app porque é exigido o código ou mail de inscrição no Congresso. No código de inscrição no Congresso para entrar na app. Não é verdade. Vamos já partilhar isso. Okay. Muito bem, a maior parte então iniciava tratamento com estatina. Ok. E eu primeiro pedia mais dados. Ok? Qual era o dado que eu pedia? O que disse o Dr. Carlos Rabassal. O que é que eu preciso aqui? De um score. Ok? Portanto, podemos passar à apresentação, por favor? E, portanto, o que eu iria fazer primeiro que tudo era ir ver o score de risco cardiovascular global. Vamos tentar ser práticos. Eu concordo com aquilo que disse o Dr. Carlos Rabassal, mas a maior parte dos colegas que aqui estão, que são de Medicina Geral e Familiar, têm isto já no computador, está lá posto, e, portanto, têm um bocadinho que se remediar às vezes é com as aplicações que temos. Se nós formos ver qual era o score deste doente, apesar de não ser, assim, à primeira vista, um doente de muito alto risco, porque é facto é que se fôssemos fazer as contas, dava uma probabilidade de 5%. Lembrem-se que 5% nesta calculadora é o risco de um evento fatal. Se quiserem incorporar o risco de ele ter um AVC não fatal ou um infarto não fatal, é preciso multiplicar isto por 5, ou nas mulheres multiplicar por 4. É diferente de dizer que o doente tem uma probabilidade de 5% ou de 25%. E, portanto, hoje em dia existe esta tabela, que eu acho que é daquelas tabelas que nós devemos ter todos no nosso consultório, guardadas, pelo menos em alguma pasta, que no fundo diz aquilo que hoje em dia é o tratamento para a dislipidemia. Ou seja, não é tratar apenas os valores de LDL, não é olhar só para o colesterol do doente, é integrar o colesterol do doente com o seu risco de vir a desenvolver um evento cardiovascular. Porque muito importante, quando a gente utiliza estes fármacos, é tratar risco e não propriamente tratar valores de colesterol. E reparem, neste doente, com estes valores de LDL, está recomendada a utilização de estatina para prevenção primária neste tipo de doentes. E, de facto, esta é, hoje em dia, uma mudança total em termos de conceito e de percebermos o que é que são estas terapêuticas. Nós, hoje em dia, não devemos dizer que isto são terapêuticas para tratar colesterol, nós hoje devemos ver estas terapêuticas como fármacos que reduzem o risco cardiovascular global. Quais são as implicações que isto tem para a nossa prática clínica? De facto, não faz sentido, há algumas coisas que às vezes até nós vemos muitos colegas nossos cardiologistas a fazer, que é fazer terapêutica de 3 meses e depois para e depois volta a iniciar e anda-se aqui a dançar. Não faz sentido a utilização das terapêuticas em dias alternados, o que faz sentido é, com base no risco cardiovascular global, a gente vai definir o timing para o início da terapêutica e, em princípio, é raro o doente que muda muito o seu risco com o passar da idade e, em princípio, a partir daí, vai ter que fazer terapêutica de longa duração para reduzir o risco cardiovascular global. E o que é esta mudança de conceito? Não começam a ver rapidamente estas mudanças de conceito também nos próprios ensaios clínicos. Este estudo é um estudo muito conhecido, que é o estudo HOPE. Desafios a virem à cerimónia de inauguração, porque vamos ter cá uma das grandes lendas da cardiologia e da prevenção, que é o Salim Yousuf, que foi o autor deste estudo, e acho que é o único estudo que dá, ao mesmo tempo, 3 artigos no New England, e que nos mostra algo que é, de facto, esta mudança de paradigma. Neste estudo, eles foram incluir os doentes, não com base no valor de colesterol, mas com base no seu risco de vir a desenvolver evento cardiovascular. Uma mudança, de facto, de paradigma, porque não era obrigatório que o doente tivesse colesterol elevado para iniciar estatina. E, de facto, nesta população, como veem, muitos deles nem sequer tinham dislipidemia, a utilização da estatina reduziu todos os endpoints cardiovasculares e reparem que o number needed to treat não é assim tão alto quanto parece, é um number needed to treat relativamente baixo. Ou seja, mesmo em indivíduos em prevenção primária, sem dislipidemia, desde que tenham um risco cardiovascular acrescido, de facto, houve benefício do tratamento com a estatina. E isto é, de facto, uma mudança grande da compreensão da dislipidemia. Temos que passar a ver isto, de facto, como terapêutica que reduz risco e não que reduz colesterol. O terceiro grupo de doentes que aqui não falamos é o doente que tem a dislipidemia familiar. Também existe forte evidência para que quando nós temos dislipidemia familiar haja um benefício da utilização da estatina. O que a gente geralmente costuma dizer é que se virem um LDL superior a 190, sobretudo se houver um destes outros fatores, existe uma alta suspeita do doente vir a desenvolver doença cardiovascular.
Há várias tendências para o futuro, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque agora já só tenho 1 minuto. Muitas destas coisas já aqui foram faladas, a utilização de novos scores de riscos, a importância de utilizar o score de cálcio coronário, mas terminava aqui, sobretudo, lembrando uma coisa que para mim é importante. Que, de facto, quando a gente fala em termos de aquilo que hoje em dia é a utilização destes fármacos para a prevenção cardiovascular, há claramente 4 grupos de doentes que beneficiam. O primeiro grupo é qualquer doente que tenha tido um evento cardiovascular ou que tenha, sei lá, uma placa de cálcio nas carótidas, passa a ser também um doente com doença cardiovascular, portanto, um doente que tem indicação para a terapêutica. Segundo grupo de doentes que claramente beneficiam, como falamos aqui, o doente diabético. Não há dúvidas do benefício da utilização desta terapêutica. O terceiro grupo é o doente com dislipidemia familiar e depois aqueles doentes que, tendo um risco cardiovascular global elevado ou muito elevado, é praticamente obrigatória a utilização destes fármacos. Eventualmente, quando o risco é moderado, o que se recomenda é utilizar às vezes outras ferramentas, por exemplo, aqui o Dr. Carlos Rabassal falou de um outro score de risco cardiovascular, ou às vezes, quando temos dúvidas, eventualmente utilizar o score de cálcio, como foi aqui dito pelo António Ferreira. E, portanto, isto é muito importante e eu acho que isto é a mudança grande do paradigma e a forma de vermos hoje em dia a doença cardiovascular. Não é só tratar as análises, não é só reduzir o LDL, é preciso que isso se traduza em ganhos no doente e tratar o doente. Porquê? Porque nesta área há múltiplas terapêuticas que tratam as análises, melhoram o perfil lipídico, mas que não mostraram reduzir o risco cardiovascular e o que nós queremos é que o doente tenha menos eventos cardiovasculares. E à luz da evidência que nós temos em 2018, só existem atualmente 3 estratégias que permitem estes tais 3 elos da cadeia. A utilização das estatinas, sabemos hoje em dia também os dados da utilização do ezetimibe e de outros fármacos que se calhar vamos ter alguma dificuldade também a utilizar por causa do preço, mas a evidência científica é bastante consistente, que mostram os tais 3 elos da cadeia, sendo que este elo último é o mais importante, porque é o que permite o tratar o doente e não apenas tratar as suas análises. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Ainda temos tempo para mais 2 perguntas em relação a esta apresentação. Vamos começar ao contrário. Carlos, há algumas perguntas de lá de casa? Sim, nomeadamente... Quantas pessoas é que nos estão a ver neste momento? Muito bem, já fizeram um controle de presença 309 colegas. A ver, provavelmente estão mais alguns, porque há colegas às vezes que já não assistem aos nossos webinars. Portanto, isto já é a maior para sessão do obter o Congresso. certificado. Ok. Muito Alguma bem, questão? eu tenho então uma pergunta, Ricardo. Como tu sabes, hoje em dia temos uma elevada preocupação com esta, e tu, na tua apresentação tu focaste muito bem isso, que é tentar prescrever quando há benefício. Contudo, nós sabemos que também existem efeitos potenciais danos, nomeadamente, por exemplo, quando prescrevemos as estatinas. Há um colega nosso, o James McCormack, do Canadá, que inclusivamente criou uma calculadora que inclusivamente podemos escolher 3, podemos escolher aqui a Q-Risk, podemos escolher a ACSVD e podemos escolher a de Framingham, e que ao mesmo tempo que nos dá o benefício ou o risco cardiovascular da pessoa, e os NNTs, dá-nos também os number needed to harm, do ponto de vista de dores musculares, problemas musculares, diabetes e assim. A pergunta é esta, e eu acho que aqui é um desafio também um bocadinho por uma mudança da nossa prática clínica. Quando prescrevemos a estatina, costumamos, ou devíamos costumar, ou devíamos passar a comunicar também o benefício, mas também o potencial dano, até para a pessoa depois gerir melhor, se um dia começar a ter mialgia, se começar a saber como lidar e saber como, em vez de desistir da terapêutica, de ir à nossa procura para gerir melhor esses efeitos? Como tu disseste bem, e eu acho que fui bastante claro nisso, eu sou adepto sou a favor da intervenção nos doentes que de facto mais podem beneficiar, e no fundo isto de escolher os doentes de mais alto risco cardiovascular, no fundo é um bocadinho tentar traduzir isto. A segunda coisa que eu queria dizer é que
As estatinas são dos fármacos que foram, na história, mais escrutinados a todos os níveis, até por causa destas questões todas. E o que é facto, posso dizer isto de forma bastante clara, é que são fármacos bastante seguros em termos de utilização da prática clínica. A terceira coisa que eu queria dizer e deixar claro, e que eu acho que às vezes é um defeito desse tipo de análises, é que nós não podemos pôr ao mesmo nível a probabilidade de ter um infarto, um AVC, à probabilidade de ter uma dor muscular, uma miosite ou uma rabdomiólise. E, portanto, devemos comparar aquilo que é comparável. E, portanto, eu acho que nestas análises, às vezes pecam um bocadinho por isso, não é? Põe-se praticamente nos mesmos pratos da balança a probabilidade de ter uma dor muscular, a probabilidade de vir a desenvolver um evento cardiovascular, às vezes fatal ou não, mas um evento cardiovascular tem sempre sequelas e umas sequelas que são importantes. E, portanto, eu acho que aqui, nessas análises, acho que é importante comunicar os benefícios, é importante comunicar os riscos. Esta questão da diabetes também acho que é claramente um sobrevalorizado esta questão, porque é verdade que nós sabemos hoje que provavelmente as estatinas aumentam ligeiramente o risco de diabetes, mas também está calculado que o aumento do risco de diabetes é suplantado por uma redução de 5 vezes superior do risco de vir a ter um evento cardiovascular. Okay? Mais uma vez, também a comparação entre um aparecimento de um diagnóstico de diabetes e 5 vezes um evento cardiovascular é totalmente diferente para aquilo que me interessa, que é o doente. Okay? Uma pergunta ali? Não se está a ouvir bem. Mas falo mais alto, depois eu digo. No consultório, com 14 anos, atleta, e que foi para fazer uma avaliação de rotina para o desporto. E que tinha nas análises um LDL de 185. 185. Okay. Depois apercebi-me que o pai seria, portanto, teria também mesmo dislipidemia, portanto, será uma dislipidemia familiar em princípio, mas sendo uma criança, até há pouco tempo não era possível tratar com estatinas, não é? Penso que agora já é possível usar a pita... Hoje em dia já estão várias estatinas que estão recomendadas nas crianças, mas é assim, aí, de facto, eu aí recomendo mandar os doentes a uma consulta especializada. Pois, porque, primeiro. Assim, aí, 189, há uma probabilidade, de facto, alta dele ter uma dislipidemia familiar, mas acho que esse tipo de decisões deve ser tomada em consultas específicas, até porque isto é condenar um bocadinho a pessoa a fazer para toda a vida uma terapêutica. Exato. Nós hoje em dia, de facto, temos estatinas aprovadas também para utilização em crianças, nesses contextos das epidemias familiares graves, mas aí a decisão tem de facto de ser muito individualizada e aí eu acho que vale a pena uma consulta de especialidade relativamente a isso. Okay, Ricardo, temos que avançar, porque estamos um bocadinho atrasados. Eu sei que querias fazer mas estamos um bocadinho... Temos algum atraso neste momento, pequeno, mas não queríamos deixar que isto avançasse demasiado. Carolina, vamos falar a seguir também de um hot topic, que é a aspirina em prevenção primária, que também, como sabem, é uma das dúvidas que temos na nossa prática clínica, quando é que devemos usar esta terapêutica que já foi muito generalizada há uns anos atrás e que hoje em dia temos bastante mais cuidado a dar aos nossos doentes. Carolina? Muito bom dia a todos, cumprimento os membros da mesa e todos os presentes, também os presentes lá em casa que nos estão a ouvir. Agradeço o convite para fazer esta apresentação sobre este tema que continua a ser um tema bastante controverso, que é o tema da aspirina em prevenção primária. A aspirina foi pela primeira vez comercializada em 1999, como todos sabemos, como fármaco, inicialmente como fármaco antipirético, anti-inflamatório e analgésico, mas há quem a tenha considerado o fármaco do século, porque, de facto, 100 anos depois de ela ter surgido, continuamos todos aqui a falar dela, sobretudo pelas suas propriedades antiplaquetárias. Quando se fala em aspirina em prevenção primária, temos de falar de risco cardiovascular. Antes disso, peço desculpa, recordando muito rapidamente o mecanismo de ação da aspirina, recordo que a aspirina vai inibir de forma reversível a COX-1, o que vai levar a uma supressão da formação do tromboxana A2, com uma consequente inibição da agregação e ativação plaquetária. Quando se fala em... Só um bocadinho, Carolina, peço desculpa. Ia pedir à nossa equipa de realização para aumentar aqui o volume de som, que os colegas estão a ouvir-me mal. Não é seu, é ali na... Ok.
Obrigado, desculpa. Vamos então continuar. Quando se fala em aspirina em prevenção primária, temos de falar, obviamente, de risco cardiovascular. O espectro do risco cardiovascular, como sabemos, é um contínuo. Em prevenção secundária é indiscutível o benefício da aspirina, como todos sabemos, já foi demonstrado em inúmeros estudos. A controvérsia reside nos doentes em prevenção primária. E para ilustrar esta temática, começamos então no caso clínico número 1. É um doente do sexo masculino, 60 anos de idade, assintomático do ponto de vista cardiovascular, com vários fatores de risco, nomeadamente uma hipertensão arterial, já com uma lesão do órgão-alvo, hipertrofia ventricular esquerda, tabagismo ativo, uma deslipidemia não controlada, como LDL 190, um doente obeso, que apresenta também uma apneia do sono, uma apneia obstrutiva do sono, sem eventos cardiovasculares prévios. Como antecedentes familiares, apresenta a história de cancro coloretal e está medicado com uma associação de antihipertensores, um diurético e a simvastatina 20 mg. Relativamente a este caso, qual é a afirmação correta? Doente com risco moderado para eventos cardiovasculares segundo o SCORE. A aspirina em baixa dose está indicada como prevenção primária segundo recomendações recentes. O clopidogrel está indicado em prevenção primária segundo recomendações recentes. A antiagregação está fora de equação neste doente, uma vez que se trata de uma prevenção primária. E a história familiar de cancro coloretal não tem qualquer influência na decisão quanto ao uso da aspirina em prevenção primária. Peço aos colegas, então, que votem, por favor. Todos votaram, foram a favor da aspirina em prevenção primária. Vamos, então, prosseguir com a apresentação e vamos responder ao longo da mesma. E porquê que esta questão é controversa? Porque verifica-se que em prevenção primária, para uma mesma redução do risco relativo, é preciso tratar um número muito superior de doentes comparativamente com a prevenção secundária, ou seja, o NNT é muito superior em prevenção primária comparativamente com a prevenção secundária. Estes são os estudos de prevenção primária com aspirina. Verificamos que foram usados doses de aspirina bastante diferentes ao longo do tempo. Estes últimos 3 incluíram doentes de elevado, enfim, de risco mais elevado, nomeadamente doentes com diabetes e com doença arterial periférica. Meta-análises destes estudos verificaram que, de facto, a aspirina em prevenção primária conduziu a uma redução da incidência de infarto agudo do miocárdio não fatal e do endpoint composto de infarto agudo do miocárdio não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular. Levou também a uma redução não significativa da incidência da AVC e, de forma interessante, ocorreu uma redução da mortalidade total superior a uma redução da mortalidade vascular. A controvérsia surge porque, quando se analisa o real risco-benefício da aspirina em prevenção primária, verificamos que o número de eventos isquémicos evitados é muito semelhante às hemorragias mais causadas, parecendo não existir, então, um benefício suficiente para o uso da aspirina. Analisando mais pormenorizadamente os benefícios e os riscos da aspirina em prevenção primária, verificamos então que o número é muito semelhante e, portanto, os pratos da balança ficam equilibrados. Passamos agora então ao segundo caso clínico. Agora uma senhora de 70 anos, também assintomática, uma senhora diabética, com a diabetes controlada, hipertensão arterial também controlada, com excesso ponderal, outros antecedentes de artrite reumatoide, sem eventos cardiovascular prévios, medicada com uma associação de antihipertensores, uma associação de antidiabéticos orais, com um corticoide oral, um anti-inflamatório não esteroide e um protetor gástrico. Relativamente a este caso, qual a afirmação considera mais correta? Doente com risco baixo a moderado para eventos cardiovasculares, doente de alto risco, pelo que deve ser medicada com statina mais aspirina em baixa dose mais clopidogrel. De acordo com as recomendações recentes, não deverá tomar aspirina. De acordo com as mais recentes recomendações, tem indicação para prasugrel ou ticagrelor. E, por último, a idade e a restante medicação não têm influência na decisão quanto ao uso da aspirina em prevenção primária. Peço a todos também para votarem. Enquanto os colegas votam, tenho aqui uma pergunta que partilho e depois, sim, à vontade, que não precisa responder já, se quiser responde depois no final. Diz a Cristina, gostaria de colocar uma questão. Perante um doente com indicação para tomar ácido salicílico em prevenção primária, mas que não tolera esta terapêutica, existe alguma evidência para o clopidogrel? Não precisa responder já. Se quiser, pode responder depois no final. No final. Já temos a votação. Obrigada. Ora bem, então a maior parte dos colegas considera que, de acordo com as recomendações recentes, não deverá tomar aspirina. Vamos então prosseguir com a apresentação para irmos respondendo.
E então, ainda é mais controversa esta questão de doentes de alto risco como doentes com diabetes. Esta é a meta-análise que incluiu foi uma grande meta-análise que incluiu cerca de 17.500 doentes, quer em prevenção secundária, quer em prevenção primária, mostrou mais uma vez, à semelhança de outras que foram publicadas, que a aspirina em prevenção primária não mostrou um benefício aparente no prognóstico destes doentes. O mesmo parecendo acontecer em doentes com doença arterial periférica assintomática, portanto os resultados não foram significativos nestes dois estudos, o estudo POPADAD e o estudo AAA. E de acordo com os resultados destes estudos, as recomendações europeias não têm recomendado a aspirina em prevenção primária, Nos últimos anos surgiu um novo elemento no processo de decisão, que é a potencial redução do cancro pela aspirina em prevenção primária, sendo que esta meta-análise, que incluiu 23 estudos randomizados da aspirina em baixa dose em prevenção primária ou secundária, mostrou que ocorreu uma redução da mortalidade não vascular, sendo que 11 estudos mostraram que a mortalidade por cancro foi ainda mais reduzida. Parece que os efeitos se tornaram estatisticamente significativos após o seguimento de 4 anos, e de uma outra análise de 51 estudos randomizados foi demonstrado que a aspirina em baixa dose reduziu a incidência por cancro a partir dos 3 anos de utilização em ambos os sexos. Estes estudos mostraram que, portanto, a evidência do efeito profilático a longo prazo da aspirina em baixa dose relativamente ao cancro é relativamente maior para uma longa duração de ação, portanto, pelo menos 5 anos de utilização de aspirina em baixa dose. Parece haver um efeito mais consistente relativamente ao cancro gastrointestinal, sobretudo o coloretal, comparativamente com outros tipos de cancros. Parece também ser necessária uma administração diária regular e de aspirina em baixa dose, portanto, doses superiores não mostraram ser mais eficazes. No entanto, temos de ter em conta que estes resultados foram resultados baseados em vários tipos de estudos, especialmente em estudos pós-hoc, e, portanto, não foram estudos desenhados especificamente para avaliar esta questão. Esta, então, imagem que ilustra o potencial efeito quimiopreventivo da aspirina na carcinogênese. Parece haver uma associação entre a ciclooxigenase e a carcinogênese gastrointestinal, sendo que o efeito antiplaquetário da aspirina poderá ser através da prevenção da transformação precoce da mucosa intestinal normal em adenoma e no potencial da redução também da progressão do cancro pré-existente e ao metástases, portanto, poderá também ter uma ação antimetastática. E esta prevenção do cancro pela aspirina poderá ser um dado adicional no balanço risco-benefício. Portanto, se considerarmos apenas os eventos hemorrágicos e os eventos isquémicos prevenidos, a balança poderá estar equilibrada, como eu disse há pouco, mas se considerarmos o potencial dado adicional de uma redução no cancro, portanto, poderá haver um benefício superior ao risco nestes utentes, sobretudo tanto para mulheres como para doentes do sexo masculino. Como eu disse há pouco, e eu vou falar mais à frente, portanto, as recomendações europeias continuam a não recomendar a aspirina em prevenção primária, mas houve um grupo que se questionou se o risco cardiovascular é um espectro contínuo, como é que podemos dicotomizar as recomendações? Como é que os doentes podem passar abruptamente de prevenção primária para prevenção secundária, sim e não, relativamente à aspirina em baixa dose? Então, houve um grupo o Grupo de Estudos da Trombose da Sociedade Europeia de Cardiologia, que em 2014 publicou este documento de consenso, baseado no pressuposto de que a natureza não faz saltos e que defende que os resultados dos estudos da aspirina em prevenção primária foram negativos pelo facto dos doentes que foram incluídos serem doentes de prevenção primária de baixo risco, e este grupo defende que os doentes de prevenção primária de alto risco, cujos resultados dos estudos dos estudos que estão a decorrer ainda não estão disponíveis, será uma população que poderá vir a beneficiar desta aspirina em baixa dose. Então, este grupo defende que o uso da aspirina em prevenção primária de infarto agudo do miocárdio e os eventos cardiovasculares atrotrombóticos que têm indivíduos de ambos os sexos deve ser guiado por uma avaliação do risco cardiovascular global, um grau de recomendação 1, e a aspirina deve ser considerada em prevenção primária de eventos cardiovasculares em ambos os sexos a um nível de eventos cardiovasculares superior ou igual por 2 por 100 indivíduo ano, que será equivalente a um risco score de 7 a 10% de 10 anos, na ausência de risco aumentado de hemorragia.
De acordo com este documento, então, o que está indicado, o primeiro passo será calcular, então, o risco de eventos cardiovasculares a 10 anos. Se este risco for inferior a 10%, o doente não terá indicação para fazer aspirina em prevenção primária. Se este risco for superior a 10%, o doente terá indicação, ainda com mais força, se for um risco superior a 20%, na ausência de história de hemorragias, sem causas reversíveis, ou do uso concomitante de medicação que aumenta o risco hemorrágico. Devemos ainda considerar a história familiar de cancro gastrointestinal, nomeadamente cancro do cólon, e ainda, muito importante, as preferências e os valores dos doentes. Mais recentemente ainda, portanto, em 2016, nos Estados Unidos foi publicado este documento, umas recomendações de prevenção americanas que recomendam o uso da aspirina em prevenção primária para a prevenção de doença cardiovascular e também de cancro coloretal, baseado na idade e no risco cardiovascular dos adultos. Então, recomendam a aspirina em baixa dose para adultos entre os 50 e os 59 anos de idade, com risco cardiovascular elevado e que não tenham risco hemorrágico, que tenham uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos e que possam tomar aspirina diariamente por pelo menos 10 anos. Recomendam também entre os 50 e os 69 anos de idade, mas é um grupo que poderá vir a beneficiar menos. E em adultos com idades inferiores a 50 ou 70 anos não está recomendado o uso da aspirina neste contexto. Ainda no mesmo ano, as guidelines europeias de prevenção continuam a não recomendar a aspirina em prevenção primária, incluindo em doentes com diabetes, e do outro lado do Atlântico, as guidelines continuam como estavam, portanto, a DSHES de 2012 continua a recomendar a aspirina em baixa dose para todos os adultos com mais de 50 anos de idade, e as guidelines da ADA, já em 2018, na sequência daquilo que tem vindo a recomendar, continua a recomendar a aspirina em prevenção primária para os diabéticos de mais alto risco. Este slide sumariza todas as guidelines que eu estive a apresentar, só para mostrar que o nível de evidência e a classe de evidência são baixas, portanto, refletem a incerteza e a controvérsia que existe relativamente a isto. Vamos então agora responder aos casos que nos temos a falar. O primeiro caso, portanto, era um doente em prevenção primária que tinha, portanto, aparentemente um elevado risco cardiovascular, sem eventos cardiovasculares prévios. O que está indicado então neste doente é calcular o score de risco, como tivemos a dizer. É um doente que tem um risco de 18% para eventos cardiovasculares fatais a 10 anos e, de acordo com o documento que eu apresentei há pouco, portanto, é um doente que cai aqui e, portanto, terá indicação para fazer aspirina em prevenção primária, uma vez que não tem história de hemorragias, nem uso concomitante de medicação que aumenta o risco hemorrágico. E, portanto, a resposta será aquela que os colegas responderam. Também concordo. O segundo caso clínico é um caso diferente, é uma senhora já com mais de 10 anos, 70 anos de idade, diabética e que está medicada concomitantemente com um corticoide e com um anti-inflamatório não esteroide. Portanto, também à luz deste documento, portanto, é uma doente de alto risco, não é uma diabética com outros fatores de risco, mas que provavelmente não será muito prudente estar a medicá-la com aspirina por este motivo, por estar também medicada com corticoides anti-inflamatórios. Portanto, também penso que a maior parte das pessoas respondeu bem. Portanto, então a aspirina, inicialmente usada como antipirética e anti-inflamatória, hoje falam-se dos efeitos pleiotrópicos da mesma, não só na redução da atrotrombose, como também na potencial prevenção do tromboembolismo venoso, do cancro coloretal e da demência. Neste contexto, há vários estudos a decorrer em doentes de alto risco, portanto, prevenção primária de alto risco, e também em doentes com vários tipos de cancro, nomeadamente cancros gastrointestinais e coloretais, que nos poderão ajudar a melhor descortinar esta questão. Com mensagens finais, gostaria então de dizer que em prevenção primária o balanço entre o risco e o benefício da aspirina é menos favorável do que em prevenção secundária. Foi demonstrada uma redução de eventos cardiovasculares, nomeadamente infarto agudo do miocárdio não fatal, mas esta redução foi à custa de um risco hemorrágico significativo e, por esse motivo, os estudos não mostraram benefício claro, incluindo doentes de mais alto risco cardiovascular, motivo pelo qual existe uma grande controvérsia e heterogeneidade nas recomendações. Ultimamente, existe uma evidência crescente do efeito da aspirina em baixa dose na redução da incidência, da progressão e da mortalidade por cancro, sobretudo o cancro gastrointestinal, e esta poderá causar uma potencial alteração no balanço do risco-benefício em aspirina em prevenção primária. Para terminar, este é o último slide relativamente às recomendações.
Relembrar esta recomendação do Grupo de Estudos da Trombose da ESCT em 2014, que apresenta uma nova proposta com base no cálculo do risco cardiovascular global e também que tem em conta a história familiar de cancro gastrointestinal, e recomenda aspirina em prevenção primária para doentes de alto risco na ausência de risco hemorrágico aumentado. Também em 2016, recomendações americanas de prevenção recomendam aspirina em prevenção primária para a prevenção do risco cardiovascular e para a prevenção do cancro, em adultos entre os 50 e os 60 anos de idade com risco elevado, mas com risco hemorrágico mais baixo. Pelo contrário, as guidelines europeias continuam a não recomendar aspirina em prevenção primária, quer em diabéticos, quer em não diabéticos. Por último, os grupos dos doentes que poderão beneficiar e sobre os quais há vários estudos a decorrer que poderão melhor responder a esta questão são os doentes de prevenção primária de alto risco, os doentes com cancro e os doentes que poderão beneficiar pela eventual prevenção da demência. Muito obrigada. Excelente apresentação, excelente cumprimento de tempo. Nós estamos realmente um bocadinho atrasados, mas temos tempo ainda para duas questões. E a primeira faço a eu. Faz sentido usarmos doses de aspirina acima de 100 mg hoje em dia? Algum doente que precise dessa dose? Não, Dr. Marco, obrigado pela sua questão. Não, devem ser usadas doses mais baixas, a dose mais baixa possível. Portanto, como eu disse, doses mais elevadas não mostraram benefício e, portanto, para evitar mesmo o risco hemorrágico, devemos usar a dose mais baixa possível. Nos Estados Unidos existe a dose de 81 mg que nós não temos, mas, portanto, nós podemos usar a dose de 100 mg. Esta resposta é muito importante, tem que ser uma mensagem clara para todos que nos ouvem. Não faz sentido usarmos a dose de 150 mg, é 100 mg que é a dose mínima que nós temos disponível em Portugal, e espero que dentro de pouco tempo tenhamos uma dose mais baixa, a tal de 75 mg, que é necessário para isto. Até há uma questão que se coloca nestes artigos em que há doentes que têm um turnover plaquetário mais elevado, nomeadamente os doentes diabéticos, obesos, coronários operados e com trombocitemia essencial. São esses que têm um turnover mais elevado e que necessitam, não é de dose mais elevada da aspirina, mas potencialmente de doses 2 vezes por dia. A dose mais elevada da aspirina não resolve, mas sim usar 2 vezes por dia para fazer uma cobertura ao longo das 24 horas. São casos muito especiais, não é? Sim, e ainda não está nada de recomendado nesse sentido. E aquela questão que o Carlos colocou do clopidogrel? Sim, a questão do clopidogrel também é uma questão que também é bastante pertinente, mas doentes que não podem tomar, a questão que eu coloco é, doentes que não podem fazer aspirina, porquê? Porque isso também é raro, não é? Pois, eu não sei, dizia que tinha intolerância, não é? Que tinha intolerância alguma total. Intolerância. Às vezes até é a própria pessoa podia que ser não alergia firma. até, não é? Embora hoje em dia existam os protocolos de dessensibilização à aspirina, que até funciona bastante bem, não é? Sim, essa questão é uma questão que também é bastante pertinente. A questão da intolerância à aspirina penso que é uma questão muito rara, mas que quando se coloca, não há estudos nos inibidores da P2 Y12, porque foram estudos muito mais curtos e, portanto, não houve a possibilidade de avaliar o potencial efeito em prevenção primária e nesta incidência da carcinogénese. Portanto, não há ainda resposta para essa questão com esses fármacos. Concordo. Muito bem, vamos encerrar este primeiro módulo, ok? Tivemos aqui um bom lançamento deste primeiro módulo. A seguir, vamos ter já a começar às 11h30, vamos continuar na prevenção cardiovascular, agora vamos focar no tratamento dos fatores de risco. Temas interessantes, novas guidelines de tratamento da hipertensão, as guidelines americanas são altamente polémicas, a hipertensão arterial resistente, até onde é que devemos ir na redução do LDL e, por último, o que é que há de novo no tratamento da diabetes, para além da redução da hemoglobina A1C. Obrigado.